Eu tenho certeza que você gosta de dividendos e tenho ainda mais certeza que você quer pagar barato em boas pagadoras de dividendos, e isso é ótimo. Se a gente conseguir pagar barato, com certeza o nosso retorno de longo prazo será muito melhor. Existe uma estratégia que eu vou te mostrar todo o passo a passo para a gente saber se uma ação está cara ou barata em função dos seus rendimentos. E se essa estratégia é focada em rendimentos, a gente precisa aplicá-la em boas pagadoras de dividendos, e por isso vamos falar sobre 4 empresas que estão com uma margem de segurança chegando a mais de 50%. Vamos saber da política de dividendos, o histórico e quantas vezes elas pagam dividendos ao ano, e também aplicar a estratégia do preço teto em função dos seus rendimentos. E vamos começar por uma gigante do setor elétrico, que além de estar pagando bons dividendos, tem bonificado os seus acionistas com uma certa frequência. A CEMIG é nada mais nada menos do que a maior distribuidora de energia do país, o 4º maior grupo transmissor e o 6º maior grupo gerador. Ou seja, é uma gigante do setor elétrico que está presente em 26 estados. E o portfólio da CEMIG é muito diversificado. Na geração, ela possui geração de energia hídrica, geração de energia eólica e geração de energia solar. No segmento de transmissão de energia, ela possui atualmente 7.960 km de linha de transmissão e ela possui a maior concessão de distribuição de energia do país. Atua no mercado livre com 15% do mercado. A CEMIG possui uma sólida política de distribuição de dividendos. Uma política que gerou uma média de 7,4% nos últimos 6 anos. Ela tem um payout previsto de 50%. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas via dividendos ou juros sobre capital próprio. E na sua política de dividendos, temos uma garantia de dividendos mínimo de 50 por ação preferencial, ou seja, as ações Final 4 já têm garantido no mínimo 50 centavos por ação, o que já gera um excelente rendimento, e não é à toa que a CEMIG tem pagado dividendos crescentes ao longo do tempo. Uma empresa que conseguiu dar a volta por cima, voltou a ser uma elétrica eficiente, rentável e que está com indicadores de crescimento excelentes. Crescimento de receita, crescimento de lucros, e não é à toa que os seus dividendos vêm apresentando um excelente crescimento. Notem, saindo de 24 centavos em 2017, 64 em 2018, para um total de R$ 1,53 em 2022 e 2023. Até o momento, ela já pagou 30 centavos por ação. Como o dividendo nada mais é que uma parte do lucro que é distribuída aos acionistas, a CEMIG vem apresentando lucros crescentes e, consequentemente, dividendos crescentes ao longo do tempo. Dividend yield atual da empresa é 9,04, um excelente rendimento, porém aqui no canal a gente sempre busca olhar a média histórica, que é considerando um período longo. No caso da CEMIG, pegamos a média de 2011 até o momento atual. Ela está com uma média de 10,9, ou seja, uma média quase o dobro do que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6% de yield histórico. Se você encontrar empresas que possuem uma média acima de 6%, pode ser um bom indício, um indicativo que você está diante de uma boa pagadora de dividendos. E a CEMIG, mesmo passando por momentos difíceis, mostra que é uma empresa que tem no seu DNA pagar bons dividendos e, além de dividendos, tem feito bonificação com certa frequência. Em 2020, ela bonificou os seus acionistas com 4,11% de novas ações, 2021 ela bonificou em 11,5% e 2022 fez uma grande bonificação de nada mais nada menos do que 30% de novas ações. Você tinha 100 ações, você ganhou 30 novas ações que irão te gerar mais dividendos no futuro. A CEMIG se mostrou uma excelente pagadora de dividendos ao longo do tempo, se encaixando na nossa estratégia, que é o mínimo de 6%. E uma dúvida muito comum é quantas vezes as empresas pagam dividendos ao ano. O que é o caso da CEMIG? Quantas vezes ela paga? Eu sempre gosto de analisar o histórico dos últimos 5 anos, no mínimo últimos 5 anos, pois temos como ter uma noção de quantas vezes as empresas pagam. E a CEMIG possui uma média de 3 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos. E por que você utiliza a média, bombeiro? Porque essa quantidade de anúncios pode variar de ano para ano. Notem que em 2022, se a gente for considerar somente mês de anúncio, ela anunciou dividendos com a data com no mês de março, abril,
junho, setembro e dezembro. Já em 2021, teve dividendos com a data com no mês de abril e dezembro, mostrando que a quantidade pode variar de um ano para o outro. 2020, tivemos aqui 3 anúncios com a data com em julho, setembro e dezembro, e 2019, mês 5 e mês 12, mostrando que não existe uma quantidade certa de anúncio e por isso eu gosto sempre de utilizar a média. E a CEMIG ao longo do tempo pagou em média 3 vezes ao ano, com uma previsibilidade de acontecer a data com no mês de março, abril, junho, setembro e dezembro. E ela se mostrou uma empresa com uma boa previsibilidade ao longo do tempo. E agora vamos para o cálculo do preço teto em função dos seus rendimentos, que é o famoso método Bazin, preço teto em função dos seus rendimentos. Lembrando que essa estratégia não significa recomendação de compra ou venda, é apenas uma fórmula difundida pelo Décio Bazin, autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Ele só comprava ações que pagavam no mínimo 6% de dividendos. E de acordo com esse yield estimado de 6%, a gente irá calcular o preço teto do ativo, que é o preço máximo que a gente pagará por um ativo para receber no mínimo 6%. Porém, essa estratégia não é engessada e por isso eu vou te mostrar algumas alterações ao longo desse vídeo. Lançamos o código do ativo CEMIG4, que está cotada a R$ 12,12, lembrando que essa planilha atualiza a cotação de forma automática e caso você queira fazer aquisição, o link está aqui embaixo na descrição. A média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, que é o total que ela pagou em 2018, 19, 20, 21, 22. Eu somei esse total e dividi por 5. Cheguei a uma média de 93 centavos por ação e agora vamos lançar esse mínimo de 6%, de acordo com o método Bazin. E o dia estimado de 6%, chegamos ao preço teto, o preço máximo que pagaríamos pelo ativo para alcançar esse mínimo de 6%, de acordo com a média dos últimos 5 anos. E hoje o ativo se encontra com uma margem de segurança de 28,99% e a segunda empresa desse vídeo é a Caixa Seguridade, uma empresa que é líder em seguros habitacionais. Ela também atua em vida e previdência, capitalização, consórcio e serviços de assistência, possui parceria com o Banco Pan e por mais que ela tenha feito o IPO recentemente, é uma empresa que possui uma boa política de dividendos, uma política que poderá mudar a partir de 2024. Mudará para pior? Não, mudará para muito melhor. Caso isso se concretize, os investidores da Caixa Seguridade terão motivos para ficar felizes, pois irá aumentar o fluxo de renda e isso é ótimo para quem é focado em dividendos. E no item 7.4, a empresa informa que a companhia poderá levantar balanços semestrais ou trimestrais, podendo declarar mediante reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos. E a Caixa Seguridade vem fazendo dessa forma, pagando dividendos 2 vezes ao ano. Porém, essa política pode mudar a partir de 2024. Pois na teleconferência do seu último resultado trimestral, o diretor financeiro explicou que a companhia está se preparando para implementar uma política de remuneração aos acionistas de forma trimestral, fazendo estudos e avaliando diferentes cenários. E se a partir de 2024 isso se concretizar, será ótimo para o investidor, que passará de 2 para 4 dividendos ao ano, e a Caixa Seguridade vem com um histórico impecável, um dividendo que saiu de 16 centavos em 2015 para 64 em 2022, um dividendo escadinha, ou seja, de 2015 a 2022 a empresa cresceu seus dividendos todos os anos e em 2023 ela pagou até o momento um total de 51 centavos por ação. A Caixa Seguridade fez o seu IPO recentemente, 2021 não estamos considerando o ano inteiro, e mesmo assim ela possui uma média atual de 6,46%, uma média acima do que a gente considera o ideal e com um belíssimo rendimento, um yield atual de 8,7%. Uma empresa que tem pagado excelentes rendimentos e tem total capacidade de continuar pagando no futuro, e com essa possível alteração da sua política será ótima para o investidor, que passará de 2 para 4 dividendos ao ano. Nos últimos meses a gente viu uma grande valorização da Caixa Seguridade, e se a gente utilizar a média de dividendos dos últimos 5 anos, 77 centavos por ação, o ativo ainda se encontra com uma boa margem de segurança, uma margem de 29,37 no momento atual,
pois de acordo com esse mínimo de 6% e a média dos últimos 5 anos, ela se encontra com um preço teto de R$ 12,83. O terceiro ativo desse vídeo será o Banco Santander, um dos maiores bancos privados com atuação no Brasil. Ele possui diversas áreas de atuação, porém, da onde vem o maior resultado é da intermediação financeira, que é basicamente emprestando dinheiro. O banco que vem pagando excelentes rendimentos, com uma política sólida, e a primeira das 4 aspirações do Banco Santander é ser o maior banco no Brasil em geração de valor aos acionistas. Em linha com esse objetivo, o Banco Santander pretende remunerar os seus acionistas com uma distribuição de 50% do seu lucro líquido anual. E o Banco Santander possui uma distribuição sólida de dividendos. Mesmo passando por uma pandemia, o banco tem conseguido crescer os seus rendimentos e não é à toa que ele possui uma média excelente. Uma média totalmente distorcida, não. Em 2013 e em 2012 ele não pagou mais de 1000%. Um histórico que a gente encontra no site Status Invest, um excelente site para fazer análise de ações. Se a gente considerar a média de 2018 até o momento atual, ele está muito acima do que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6%. E o Banco Santander possui uma média de 4 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos. Uma excelente média, um banco que vem remunerando muito bem os seus acionistas e possui uma grande previsibilidade. Se a gente pegar o seu histórico, os meses que ele possui maior previsibilidade é janeiro, abril ou maio, agosto e novembro. E dentre os grandes bancos, ele é um dos ativos que está com uma das maiores margens de segurança dentro do setor bancário. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$ 1,11 por ação. De acordo com o mínimo de 6%, chegamos ao preço teto do ativo, R$ 18,50, lembrando que é a ação ordinária SAMB3, que se encontra com uma margem de segurança de 32,43%. E não poderíamos deixar de falar de uma das maiores vacas leiteiras da bolsa dos últimos 2-3 anos, que é a Petrobras. E em 2021, ela teve a sua política de dividendos aprovada, uma política que, caso a sua dívida bruta for igual ou superior a 65 bilhões de dólares e de resultado positivo, ela poderá distribuir 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. E essa empresa tem pagado excelentes rendimentos e ela tem feito isso de forma trimestral. De acordo com o item 4.4, a distribuição de remuneração aos acionistas deverá ser feita trimestralmente. Com essa política aprovada e caso ela não venha a sofrer nenhuma alteração, os preços do petróleo venham a se manter nos mesmos patamares atuais ou até mesmo subir, é uma empresa que tem total capacidade de continuar pagando bons dividendos. Porém, é uma empresa de maior risco e ficou sem pagar dividendos por um longo período de tempo, como foi o caso de 2015 e 2017 e também 2020. Por isso, você precisa entender os riscos da empresa. Caso o preço do petróleo vier a cair, como eu citei anteriormente, a empresa pode ficar longos períodos de tempo sem pagar dividendos, as cotações em queda. E caso você decida entrar em Petrobras, você precisa conhecer esses riscos e estar preparado para passar longos períodos de tempo sem ter renda passiva, como foi 2015, 16, 17 e 2020. Já nos últimos 3 anos, como foi o caso de 2021, 5,65, 2022, 16,77 e 2023, 2,74, sem dúvidas, ela foi uma das empresas que mais pagou dividendos na Bolsa de Valores, uma média de 18,07, mesmo deixando de pagar dividendos por um longo período de tempo. Pois em 2021 o seu yield foi de 19,87, 2022 68,48 e hoje a empresa se encontra com um yield atual de 63,87%. Mesmo deixando de pagar dividendos por um longo período de tempo, a empresa se encontra com uma média de 18,07. E como se trata de um ativo de maior risco, a gente faz algumas alterações no yield estimado. Vamos pegar a média de dividendos dos últimos 5 anos, que foi R$ 4,85 por ação, e como temos o risco estatal, é uma empresa cíclica, totalmente dependente do preço do barril do petróleo, o nosso yield estimado é o dobro do mínimo de 6%. Hoje o meu yield estimado na Petrobras é 12%, o preço teto, de acordo com essa estratégia, R$ 40,42, margem de segurança de 55,93%. E você utiliza a estratégia do preço teto, o famoso método Bazin?
que é uma estratégia com foco em dividendos e por isso você não pode aplicá-la em qualquer empresa. Precisa ser em empresas que possuam no seu DNA pagar bons dividendos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!